Segundas Crônicas, capítulo 29. Primeiras Crônicas, perdoa, irmãos. Primeiras Crônicas. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, deixa eu fazer a apresentação aqui do nosso irmão Charles Godin. E também mais alguém que está acompanhando ele. Está conosco aqui o nosso irmão Charles Godin. A esposa está aqui, irmão Charles? A irmã Silvana também está ali, estou vendo ali. As meninas também estão ali, né? Charles, a família, graças a Deus, nossos irmãos. E para nós é uma alegria imensa tê-los aqui. Também acompanhando os irmãos, está ali a irmã do irmão Charles, doutora Pamela, e também doutor Edivaldo. Eu queria que vocês ficassem de pé para nós dar um bem-vindo a vocês aqui nessa noite. O que vão dizer para eles, toda a igreja, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado, nos honrando, está aqui conosco. Amém? Livro de Primeiras Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o 17. Versículo 10 até o 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Sentadinho mesmo. Diz assim o texto, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais, Israel, de eternidade e eternidade. Tu é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és Senhor, e o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão está, e nas tuas mãos não, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a todo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o teu nome, que tivesse um poder para não tão voluntariamente te dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Porque somos estranho diante de ti e peregrino como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa no teu nome ou no teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vem com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Amém? Espírito Santo, estava bom. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais uma leitura da palavra que tem penetrado nossos entendimentos e que possa penetrar também no entendimento de toda a igreja. Nós te pedimos na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estou diante de um texto, de uma oração poderosíssima, a oração que Davi fez após ele desejar fazer o templo para Deus,
ele fez um palácio muito bonito para ele. Ele, em Hebron, fez uma tenda para colocar a Arca da Aliança, que é chamado o Tabernáculo de Davi. E ele ficou olhando assim por sua mordomia, como rei, a glória que ele tinha, o luxo que ele tinha. E ele disse assim: olha, eu moro em tendas de sedas luxuosas e Deus em cabanas feito de pelo de cabra. Vou construir um templo magnífico para o Senhor. E ele pediu permissão a Deus para fazer esse templo. De madeira, de pedra. Ele projetou algo muito importante para edificar. Mas quando ele procurou para fazê-lo, ele consultou a um profeta chamado Gade. E aliás, o profeta... Quem me ajudou? O nome do profeta? Natã. Ele procurou o profeta Natã. E falou com Natã: vou edificar uma casa para o Senhor. Natã disse para ele assim: faça, que é do agrado de Deus. Natã foi para casa tranquilo. E à noite o Espírito do Senhor veio sobre Natã e disse: volta e diz para Davi que ele não vai edificar casa para mim, porque ele tem mãos sujas de sangue. Ele é homem de guerra, derramou muito sangue e ele não vai edificar casa para mim. No outro dia o profeta, preocupado, tinha uma amizade muito grande com Davi, chega na casa dele e diz: olha, Davi, o Senhor mandou te dizer que você não vai edificar casa para ele. E diz porque você tem mão, derramou muito sangue e ele não quer. Mas o seu filho, Salomão, esse vai edificar um grande templo para o Senhor. O Senhor escolheu ele para edificar esse templo. A partir daí, Davi não ficou triste, Davi não ficou revoltado. Se tinha uma pessoa que sabia ouvir a voz de Deus e aceitar o que Deus falava, é o profeta, é o rei Davi. Você pode estudar a história de Davi. Em nenhum momento, se Deus dá uma palavra contrariando Davi, ele não entristecia. Até quando Deus não ouviu a oração dele para curar o filho que ele teve com Betseba, ele fica 7 dias jejuando para o menino sarar e o menino morre. E quando ele descobre que o menino morreu, que ele estava ali vendo o povo conversando, ele falou: vem cá, o que aconteceu? A criança morreu? E o servo disse: morreu. Ele não foi brigar com Deus. Tu não me ouve, tu não é meu Deus, tu não me quer. Ele foi, tomou um banho, tirou a sua veste rasgada, tirou a areia e a cinza que ele colocou na cabeça, 7 dias jejuando, sem comer, sem beber. Foi, tomou um banho, vestiu sua roupa real e foi lá para a tenda da congregação, o lugar de adoração. E quando chegou lá, ele prostrou e adorou o Senhor. Terminando de adorar o Senhor, escuta, depois de ouvir o não de Deus, depois de ter a decepção de perder um filho, depois disso, ele volta para a sua casa, agradeceu, louvou o Senhor, porque tem pessoas que louvam o Senhor quando tudo está bem, quando Deus ouve, né? Mas Davi era adorador por excelência, porque ele não adorava Deus pelo que Deus faz, ele adorava pelo que Deus é. E naquele dia ele provou isso. Ele volta para casa e de repente chega em casa, senta na mesa e manda servi-lo. Ele estava com muita fome, porque é 7 dias de jejum buscando Deus. E ele senta e serve o vinho e serve o pão, e Davi está ali fazendo a refeição. Um dos servos mais íntimos aproximou-se dele e disse: meu senhor, aqui ninguém está entendendo o senhor. Quando o menino estava vivo, você chorava, gritava, não comia, não bebia, ficava em pranto pelos cantos, e não dava atenção a ninguém, era só chorando com esse Deus. Mas agora, depois que o menino morre, um momento tão triste desse, você senta na mesa e vem comer. Ele disse: é porque agora não tem mais nada que possa fazer. Ele não vai voltar para mim. Eu vou até ele, mas ele não vem mais. Ele estava dizendo assim: o que Deus fez é perfeito. Então Davi tinha uma virtude, que ele queria muito construir o templo. E ele tinha condição econômica para isso. Ele tinha graça com o povo. Ele tinha como arrecadar
Escuta, as doações para uma estrutura, mas é uma estrutura muito grande. Escuta isso aqui. Toda vez que na Bíblia narra que fizeram campanha para construir templo, se vocês conhecem de Bíblia, vai ver que é o momento que mais o povo cooperou e que os líderes arrecadou para construir. Quando Moisés, Deus falou, vou construir o tabernáculo de tenda, esse de pelo, de camelo, de cabra, entendeu o que o Senhor mandou fazer? Esse templo mandou trazer tudo que eles tinham, porque eles não tinham uma estrutura para construir de pedra. Então ele vai construir daquilo que tem, mas escolheu o melhor. E quando Moisés faz a campanha, presta atenção nisso aqui. O povo trouxe tanta doação, está escrito, que trouxe tanta doação, que Deus chamou Moisés assim, diga ao povo que não traga mais, porque já tem mais do que suficiente para o templo ou para a tenda da congregação que você vai construir. Davi tinha essa graça também. Quando ele está para construir o templo que ele quer, e Deus diz para ele não revoltou com Deus, ele não brigou com Deus, ele aceitou e disse, meu filho ele lançou uma campanha, e ele doou muita coisa, e ele comunicou ao povo que trouxesse contribuições, oferta, e trouxesse ouro, trouxesse prata, e o povo começou a trazer muitas coisas para a construção do novo templo, que era Salomão. E nesta oração, que nós não podemos ler ela toda, que ela é muito longa, escuta ali só apenas alguns versículos, ele vai narrar assim, Senhor, todo mundo aqui só tem para dar porque o Senhor nos deu. Do Senhor é os céus e a terra. Tudo que nós separamos para te dar, foi porque o Senhor providenciou. Olha a consciência do verdadeiro adorador. Olha a consciência que Davi tinha, porque ele tinha prazer de ofertar. Eu fico preocupado porque texto como esse, que fala da voluntariedade do povo de ofertar, aí vem aquele picareta que gosta de tirar dinheiro do povo, você sabe que esse negócio aí, leva o lado de igreja é dinheiro, entendeu? Pega esse texto e quer pregar, não voltar de tirar dinheiro, Só que a igreja, quando fala de tirar dinheiro, os textos que vai, se você prestar atenção, tinha um objetivo e não era eterno, não era para sempre. Não era isso? Fez aquela campanha, cumpriu com um objetivo, não havia exploração. E interessante que nesse texto aqui, Davi diz assim, eu voluntariamente dei do meu coração. Ele diz que Deus não fez ele dar, o sacerdote não fez ele dar, o profeta não forçou ele dar. Ele diz, foi eu que quis dar, do meu coração eu estou doando. E o povo, eu acabei de ler, e o povo, da sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. Se você ver a lista de coisas que Davi deu para esse templo, presta atenção. Aí ele fala, eu do meu coração dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que ele fez a campanha, olha lá, o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Não tinha chantagem, não tinha promessas mentirosas, dá para receber 1000, você está semeando que Deus vai te dar mais. Não, era uma coisa voluntária, só dá quem quisesse. E ele falou nessa narração aqui. Mas presta atenção, o que me chamou a atenção aí, é que nesta oração, Davi falando de oferta, Davi tocou num assunto tão importante na teologia, que às vezes a gente lê e não presta atenção. É que ele falou ali, bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações. Olha o que Davi está falando. Bem sei eu que tu prova os corações. E ele estava dizendo assim, nós passamos na prova da oferta, nós passamos na prova da doação, porque voluntariamente nós ofertamos. Mas eu gostaria de chamar a atenção, e por que é forte isso na teologia, pastor Maurício? Sabe por quê? Que ele está falando em que Deus prova os corações. Escuta, existem duas circunstâncias na vida do homem, todo cristão vai passar por ela. É prova e tentação. E essas duas palavrinhas, ela é diferente uma da outra. Porque a Bíblia diz, em Tiago 1, versículo 13, que Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta.
diz que Deus não tenta ninguém. Olha que palavra. Mas eu li um texto ali, escuta, que Deus prova os corações. Agora presta atenção. No texto que diz que Deus provou Abraão, não é isso? Deus provou Abraão pedindo o seu filho, naquele texto, você vê que Abraão passou uma grande prova. Não era tentação. Nós temos que separar tentação, porque tentação é uma prática do maligno. Porque a tentação tem um objetivo: fazer o homem afastar-se de Deus. Qual é o objetivo da tentação? Fazer com que o homem perca a comunhão com Deus. Nem Jesus foi poupado da tentação. A Bíblia está cheia de personagens que passaram por um momento difícil. Você está vendo esse Davi aí? Esse Davi aí passou por um momento de tentação e ele caiu, ele desmoronou. Ele passou na prova de Deus. Presta atenção que o pastor está falando, como é profunda a teologia. Ele passou na prova de Deus. Deus provou seu coração se ele era avarento, se ele era usurento, se ele tinha compromisso de estar no culto, se ele respeitava a vontade de Deus em relacionamento de não atender um pedido ou uma oração. Davi, tudo isso ele passou. Nas provas de Deus, ele passou. Mas quando o inimigo o tentou, Davi não escapou. Por isso que o inimigo, nos evangelhos, você vai ler, que ele chega para Deus e diz assim: eu quero provar Pedro. Escuta, a prova do inimigo não é a prova de Deus. O inimigo não nos prova para nos fazer edificar. O inimigo não nos prova para nos fazer crescer. O inimigo não nos prova, não. O inimigo nos tenta desobedecer a Deus, a envergonhar o nome de Deus. Escuta isso. A negar o nome de Deus, quando ele pede para provar a Pedro. Presta atenção nisso aqui, ele estava dizendo assim: eu queria, e Jesus não aceitou, porque Jesus sabia que o inimigo, a prova dele não edifica. Por que a prova de Deus é diferente? Porque a prova de Deus não é tentação, nunca induz você a pecar, a você errar. Escuta isso aqui, quando o homem peca por qualquer coisa que ele foi seduzido, por trás daquilo ali tem o maligno. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não podemos dar lugar, porque se ele nos tentar, nós vamos ceder. Davi, ele não foi provado por Deus, ele foi tentado pelo maligno. Ele viu uma mulher nua, e dessa mulher ele não tirou o coração mais, aquilo entrou em sua mente, ficou no seu consciente, no seu subconsciente, e agora aquele perturbado, ele quer saber quem é essa mulher, ele quer isso, aquilo, agora ele quer ter um contato com aquela mulher, e ele manda procurar quem é essa mulher, e assim, alguém disse: essa mulher é casada, tem marido. Não é isso? É esposa de fulano, ele não importou, porque a Bíblia diz que Deus não deixa vir tentação, não deixa vir tentação além daquilo que você suporta, porque ele também dá o escape. Presta atenção nisso. Quando Deus permite uma tentação para mim ou para você, escuta, é porque eu sei, Deus sabe que eu posso resistir, eu tenho condição de vencê-la. Se eu não tiver condição de vencê-la, Deus não aceita eu ser provado naquilo que eu vou cair. Quando Satanás pediu para provar Pedro, Jesus disse: não aceito, porque Pedro vai cair, porque Pedro vai se perder, e eu não aceito que meu servo caia, eu aceito que ele seja provado naquilo que ele vença. Se Pedro tivesse condição de vencer, eu deixaria provar, mas como eu sei que ele vai cair, ele não vai aguentar isso, ele não vai ser provado. Aí o inimigo disse: eu quero provar. Aí Jesus disse para o Pai: eu só concordo que Pedro passa por esse momento, nessa prova do adversário, se o Senhor me garantir que ele não será perdido, que ele seja resgatado, que ele seja restaurado, porque eu sei que ele vai cair, porque Jesus tem que saber que ele é Deus, ele é onisciente. Ele sabia que Pedro, sendo tentado, ele negaria o Senhor, como ele viu. Tanto é que depois daquilo ali, ele chamou Pedro e disse: Pedro, o inimigo pediu para cirandar vocês todos, não é só Pedro, todos vocês, mas eu roguei ao Pai por você, para que você não se perca. Você sabe o que Jesus está
estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: olha, você vai passar por algo que você não aguenta, mas eu tenho uma palavra para a igreja: nenhuma prova sua, nenhuma luta que você teve, ainda que veio por parte do inimigo, por permissão de Deus, escuta, é mais forte do que você. Por isso que diante de Deus não tem gente sem culpa, não tem de que queixar o homem. Se o homem cair em qualquer pecado, ele é responsável pelos seus atos. Ele apenas não usou a força que tinha, o conhecimento que tinha para se defender, porque Deus dá o escape. Você sabia que Davi teve um escape? Davi se apaixona por uma mulher que não é dele, casada, para adulterar, e ele conhecia a lei que não poderia adulterar. E ele está completamente cego, apaixonado por uma mulher casada. E de repente ele chama o servo e pergunta assim para o servo: quem é essa mulher? Aí veio o escape. O escape veio nesse dia e nessa hora. Aí o servo falou: meu rei, senhor meu, ela é casada. Você sabe o que é isso? O escape. Deus lembrou ele: ela não pode ser tocada pelo Senhor, ela tem marido. Se você tocar nela, você está quebrando a lei de Deus. Você está adulterando, cometendo um grande pecado. Ali estava o escape. Quando aquela palavra veio, ele tinha que lembrar: então eu estou apaixonado pela pessoa errada, não é isso? Eu não posso tocar nela porque ela já tem marido. Então ele tinha um escape. Davi não ouviu o escape de Deus. Muitas vezes nós ouvimos o escape. Tem hora que você vem na igreja, você ouve uma palavra, mas entra aqui e sai. Estamos cegos pelo inimigo. Diz a Bíblia que o inimigo, o Deus desse século, quem completa? Cegou o entendimento dos homens. O inimigo cega, o homem fica da ponto de não perceber. Você sabe quando o homem percebe que falhou, que errou, sabe o que é? Depois do fracasso, é depois do prejuízo. A maioria dos homens arrepende na hora do prejuízo, das consequências. É depois nas consequências que o homem vê, perdendo o casamento, perdendo os bens, perdendo as oportunidades, perdendo a confiança na empresa, perdendo as amizades. Quando ele vê se perdendo, ele fala: aonde é que eu estava com a cabeça? É aí que ele vê, é quando tem. Mas a advertência de Deus é para não chegar nessa situação. Deus não quer que ninguém perde a escuta, a convivência com ninguém, o casamento, os bens, a empresa. Deus quer que a pessoa prospere, por isso que ele avisa com antecedência. Você sabe por que Jesus chamou todos os apóstolos e discípulos, chamou todos e falou: vem cá, uma coisa eu digo para todos, quem sabe? Vigiai. Ele não disse: eu vou dizer só para quem eu estou desconfiado aqui que é fraco. Não, ele falou: eu vou dizer para quem? Para todos, porque todos, escuta, são fracos diante da tentação. Tanto é que Deus dá limite. Escuta, a força que você tem para enfrentar a tentação não é a minha não é a sua. Talvez eu sou pastor, eu sou mais fraco que você. Deus não me deixa tentar, talvez como permite tentar você em algo. Aí você fala assim: olha, a minha tentação é forte. É uma coisa tremenda que está acontecendo comigo, inimigo. É porque você tem força para vencer. Nós não somos iguais em reação de problemas. E aí nós temos que entender. Cada um tem a sua maneira de resolver. E Deus, como conhece o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, quem somos nós aqui dentro, Ele mede a nossa força. Eu vou dar uma comparação simples para nós entendermos aqui. Você é pai, tem um filho de 4 anos de idade, 6 anos de idade. De repente alguém coloca 2 sacos de cimento lá na porta. Aí você tem que botar o saco de cimento para dentro. Aí você tem coragem de dizer para o seu filho assim: filhinho, Juninho, ô Juninho, 6 anos, pega esse saco de cimento de 50 quilos e coloca para dentro. Qual é o pai que faz isso? E por que o pai e a mãe não fazem isso? Porque sabe que Juninho não move ele do lugar. Juninho não tem essa força. Assim é Deus, olha para mim, para você, e vê que eu não tenho força para inventar o tamanho do problema que o inimigo está arrumando para mim. Aí Deus diz que faz assim: coloca um risco e diz: só vai até aqui. É o limite, não é do diabo, é meu, é seu. O limite é meu. Quando o inimigo vem para me oferecer, para me atacar, Deus fala: você vai até onde eu marquei. Você está vendo essa risca aqui, Satanás? Você está vendo o adversário? Aqui é o limite do meu servo. Você não ultrapassa. Diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Isso que fala Tiago. Escuta,
Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Está vendo? Em derredor, o inimigo buscando quem possa tragar. Aqui está o limite. Escuta, o inimigo está em derredor como um leão procurando quem possa tragar, que é furioso para destruir vidas. Escuta isso aqui. Mas ele está lá em derredor, porque há um limite. O limite dele, na Bíblia revela que quando ele vem para atacar, ele sabe que tem que passar pelo anjo. Aquilo lhe chama o limite que Deus colocou para mim. Agora escuta. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Porque quando a gente faz com que Deus rompe o limite, você sabe quem tira o limite nosso, que Deus colocou? É nós mesmos. Você sabe quem tirou o limite na vida de Davi? Ele mesmo. Quando disse para ele, olha, a mulher é casada. Ela é casada aqui com fulano de tal. Falou o nome do rapaz, Urias. É um dos seus soldados, serve o exército. Naquele momento ali, Davi escutou e deixou arrancar o limite. E o inimigo deu a última tacada nele. E ele mandou convidar a mulher para trazer para sua casa. E o soldado foi lá buscá-la e trouxe. Porque foi ele que rompeu o limite. Deus não chegou a dizer assim, mas Satanás, mas você faz isso com o meu servo? Você faz isso? Não. O inimigo diz assim, ele me permitiu, eu ofereci, ele aceitou. Escuta, a culpa é do homem que deixa. Se você considerar o limite de Deus, escuta, vou te explicar melhor ainda em outras palavras para você entender essa palavra. Escuta, a Bíblia diz assim, que o anjo só acampa ao redor de quem? Quem sabe aqui? De quem? Você sabe quando foi que ele arrancou o limite para o anjo sair dali? E o inimigo vem? Quando ele perdeu o temor. Ele tirou o temor. A Bíblia diz que para o anjo estar acampado ao redor de alguém, tem que ter esse compromisso, esse elo, essa aliança, esse concerto com Deus. Deus diz, enquanto você me temer, me respeitar, me considerar, me obedecer, andar na minha presença, eu tenho um limite na sua vida. O demônio não toca em você. Está vendo aí? Quando a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, não está falando de todos que diz Senhor, Senhor, não. Não está falando de todos que diz crente, não. Não está falando de todo homem que diz que conhece Deus, não. Está falando de justo. Ele está falando de quem? Limite, justo. Então Deus tem seus limites. Então, quando nós lemos na Bíblia que Deus prova os corações, presta atenção nisso aqui, é muito importante. É que quando Deus está nos provando em certas causas, é porque Ele quer nos abençoar. Segunda coisa, se Deus está provando no nosso coração, é porque Ele tem uma bênção muito grande para nos dar. Se Deus está nos provando, é porque Ele quer provar o que está secreto no meu coração. E Ele quer mostrar para mim conhecer meu coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. O profeta Jeremias diz, que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração do homem. Tem pessoas que vivem casadas 30 anos, 20 anos, e não conhecem o marido, não conhecem a mulher. Havia um vizinho meu lá, de meus pais, e esse homem, na nossa rua, ele morou, parece que 19 anos, chamava Ivo. E de repente, um senhor cidadão, assim, com a família, parece que 4 filhos, meninos muito bonitos, moças bonitas, era tudo já jovens, bonito, entendeu? E esse homem vai, uma coisa maravilhosa, dentro de casa, a família. Aí um certo dia a mulher descobriu que ele tinha outra família em Conquista. Ele tinha outra família em Vitória da Conquista. Quando descobriu isso, que ele tinha lá, assim, a mulher disse, eu vivo com esse homem, há quantos anos que eu sou casada? Meu filho mais velho tem 23 anos, a minha novinha tem 17, a caçula. Quer dizer, que enganoso é o coração. As palavras são de amor, as palavras são de carinho. Aniversário dela, ele fazia questão de comprar flores, ele era galardeador, aquela pessoa que gostava de conquistar, de dar coisas, né? Comprava flores, comprava coisas, fazia aniversário do casamento. Quer dizer, como o coração é enganoso. Aí vem Deus, nós estamos na igreja e muitas vezes a gente aceitamos Jesus e nós mesmos desconhecemos o nosso coração. Nós achamos que conhecemos nós. Você sabia que a prova de Pedro só foi permitida para Pedro conhecer? Pedro não conhecia ele.
Para Pedro, ele era o homem mais valente, ele era o mais fiel, ele era o melhor de todos os apóstolos. Para Pedro, ele batia no peito, não tem aqui um obreiro desse aqui, ó, para disputar comigo. Está vendo? Tudo é covarde, vai correr. Eu não corro. Ó, Jesus, vou dizer para você aqui, eu morro. Ele não conhecia ele. Ele disse que não corria. Ele disse que fazia o quê? Morro por ti. Eu dou minha vida. Quando Jesus disse, olha, eu vou ser morto, vou ser crucificado, vou ser maltratado, ele disse, Senhor, isso não vai fazer isso contigo não, moço. Isso não vai acontecer contigo. Ele dizia para todo mundo que ele, por Jesus, morria. E Jesus disse, ó Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele disse, ele ainda pisou dizendo, olha como ele não conhecia o coração dele. Ele disse assim, por ti eu morro, eu dou minha vida. Aí Jesus deixa aí. Deixa eu ver. Ó, Pedro pediu para provar. Eu orei por ti porque você não te conhece, você vai cair. Aí quando a prova chegou, ele negou a primeira, negou a segunda, a terceira. Na terceira vez, ele ouviu o cantar do galo. Está escrito na Bíblia. E ao ouvir o canto do galo, ele lembrou das palavras do Senhor. E aí ele caiu na real. Você sabe como é que eu vou traduzir aqui? Para mim é assim. Pedro pensou assim, eu não me conhecia. E ele me conhecia antes de mim. Quem era eu aqui dentro? Foi isso que aconteceu ali. Eu não me conhecia, mas ele me conhecia. Ele sabia que ele falando para mim que eu ia negar, eu dizendo, eu morro por ti. Eu não me conhecia, eu não sou. Mas Jesus disse, não perca o Pedro. E foi atrás dele. E assim como Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou se ele o amava quantas vezes? 3. E todas as 3, Pedro, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Senhor. Aí na última vez que ele já estava envergonhado, Pedro, tu me ama, foguinho ali, a fogueirinha, assando peixe, eles comendo. E Jesus disse, pela 3ª vez, Pedro, tu me amas. E Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas, como é que esconde de ti quem ama, quem não ama? O que Pedro falou foi isso, como negar? Não adianta eu falar se eu te amo, porque tu me conhece, se eu amo, se eu não amo. E muitas vezes a prova vem para provar se você ama. Não é que Deus já sabe se você ama, mas você pensa que ama Deus. Você pensa que é fiel. Você pensa que pode. Você pensa que já está no controle. Aí a prova vem, Deus falando, eu quero que você conheça. Diz que no capítulo 8 de Deuteronômio, que Deus tentou aquele povo, provou aquele povo, escuta, no deserto, com falta de pão, com aquilo tudo, para revelar o que estava no coração deles, que eles não confiavam no Senhor. Teve um momento que Deus falou, Moisés, avisa o povo que não guarda maná para o outro dia. Se guardar, amanhece podre. Olha o que Deus faz. Mas quando chegava sexta-feira, Deus dizia assim, Moisés, fala com o povo que pega a porção dobrada, para comer hoje e comer amanhã, porque amanhã eu não vou mandar maná. O que o povo fazia? Pegava a porção dobrada, comia daquele dia e guardava para o outro. No outro dia estava guardado. Mas durante a semana toda o Senhor disse, não pega domingo, não pega segunda, não pega terça, não pega quarta, não pega quinta. Escuta, não pega de maneira nenhuma. Sexta-feira pode pegar dobrado. E não guarda para o outro dia, é proibido guardar. Você sabe o que o povo fazia? O povo pegava uma quantidade exagerada que nem precisava, para guardar para outro dia, ficava com medo. E se amanhã Deus não mandar? E o povo pegava, escuta, e guardava e dizia assim, vai que amanhã alguém faz alguma coisa e Deus não manda o maná. Por isso Jesus falou, não vos preocupeis com o dia da manhã, com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Deus cuida das aves do céu, não cuidará muito mais de vós? Do vosso pão, das vossas vestes? Falando de confiar em Deus. Então a prova do povo hebreu ou Israel, escuta, foi essa. E o povo começou a guardar. E no outro dia, quando eles iam para pegar para comer, chegava lá, estava cheio, Moisés escreveu, estava cheio de bicho podre, e os bichos freviando entre os pães, ou entre o maná, todo podre. E eles ficavam, Moisés, guardamos e apodreceu. Falou assim, o Senhor falou que não guardasse, para confiar nele. Onde está o seu coração? Deus estava revelando o que estava no coração do homem. Tem hora que nós pensamos assim, olha irmão, parece que eu sirvo a Deus com toda sinceridade. Aí de repente vem uma prova e você não sabe que aquela prova é para você entender o tamanho da sua fé.
Qual é o seu crescimento espiritual? Porque tem prova que Deus dá para dar a vitória. Presta atenção, o maior perigo que tem da prova é esse aqui. Esse aqui é o pior estado que tem, é esse. A vulnerabilidade que a gente fica na prova. Aí, de repente, Deus dá uma prova, permite aquela prova. O inimigo aproveita que você está fraco e oferece a tentação. Você quer ver aqui? Está José na prova. Na casa do pai, provado. No trabalho, provado. É vendido, escravo. Vai para a casa de Potifar, está vendo? Na prova. Trabalhando de escravo, vendido, insatisfeito, na confiança no Senhor, sem pecar, obedecendo, fazendo tudo que Deus manda. Na prova, o inimigo fala, agora, escuta, já que ele está sendo provado, e ele tem passado na prova de Deus, mas ele não passa na minha tentação. É quando você está, Deus te provando, e aparece uma oportunidade extraordinária. José é um menino novo, jovem, virgem, nunca conheceu uma mulher. Chega uma mulher casada, apaixona por ele, quer deitar com ele. Escuta, olha a tentação que o inimigo cria, a circunstância que o inimigo cria. É um segredo, é um secreto, ninguém vai saber. Ela dentro de casa, 4 paredes, ninguém sabe. Ele está na prova. E de repente, na prova, ele está, até agora não decepcionou Deus. Até agora não deu um testemunho mau. Até agora, a prova de Deus, ele está tirando 10. Agora chega o inimigo. Você está naquela prova com Deus, o inimigo chega tentando, te oferecendo algo. Lá na igreja, pastor, você passa na prova. Nas coisas de Deus, lá você passa na prova. Na administração da igreja, você passa. Aí o inimigo vem, cria algo para mim, uma vantagem. E financeiramente, o inimigo tem feito isso com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil financeiro. Escuta isso aqui. E de repente, há uma oportunidade de ganhar o dinheiro de maneira ilícita, de maneira errada. Agora, recentemente, deve ter 3 ou 4 meses atrás, houve um caso de uma mulher. Escuta aqui, isso aqui é caso real. Teve nas manchetes de fofoca aí dos gospel. Escuta isso aqui. Filha de pastor, fazendo universidade, precisando de dinheiro. Um desses sites aí que faz produtos adultos, os irmãos entendem o que eu estou falando, para maior de idade, trabalha com pornografia, com nudez, fez uma proposta para ela, só de tirar as fotos nua, e ela ganharia uma grande quantia para exibir seu corpo nesse site. E ela topou. Se ela justificou assim, eu estava numa prova tão grande, meu pai não tinha condição de pagar a universidade, as coisas difíceis, eu morando distante, o apartamento meu pai não pagava mais, água, luz, comida e a mensalidade, tudo difícil, e veio essa proposta. Quer dizer, a pessoa estava numa prova, e o inimigo na prova elas estão passando, o pastor está lá lutando, todo mundo lutando para vencer. Aí vem a proposta do adversário, e a proposta do inimigo é o quê? Uma tentação. É igual eu já contei aqui para os irmãos, vou relembrar aqui, de um jovem aqui da nossa igreja, abençoado. Ele chegou para mim e disse, pastor, ora por mim, eu estou numa prova, pastor. Deus está me provando demais. O que está acontecendo com você? É problema de família, algum problema econômico, financeiro, doença? Eu conversando com ele, disse, não, pastor, é aqui, ó. Pegou o celular. Está aqui, pastor. Olha aqui as mensagens. Olha ela aí, só de biquíni. Aqui é uma mulher casada que me manda mensagem quase todo dia. Eu falei, filho, Deus está te provando? Não, aqui não é prova não. Isso é o quê? Você está sendo tentado. Deus não tenta ninguém. Quando Deus fala que Deus não tenta ninguém, está dizendo, Deus não tem uma proposta que você quebre o mandamento dele. Não foi Deus. Não é isso? Deus não tem a proposta que ele manda você fazer uma coisa que depois ele vai te condenar. Então ele não pode te chamar a atenção se você foi porque ele mandou e permitiu. Não, Deus não faz isso. No juízo ele vai provar. Você não escapou, foi da tentação. A prova, José estava caminhando
para ir para a sua bênção. Veio a prova e diz que ele passou. A mulher puxou a roupa, a mulher arrancou o seu manto, a sua capa. Ele corre dela e de repente ela grita: "Ó, estrupador, estrupador!" Todo mundo corre para dentro. Quem é? José, o mordomo da casa, a autoridade máxima que tem aqui, tentou me estrupar. Ele vai preso, as consequências. Porque tem hora que para você não atender a tentação, você passa umas decepções, você passa até por errado, entendeu? Ele, por não atender a tentação do inimigo, ele foi acusado de estrupador, levaram para a prisão, ficou preso, acusado por aquela mulher porque não fez o que ela quis, entendeu? Mas uma coisa ele guardava no coração: ei, diante de Deus, ele passou na prova de Deus e na tentação do adversário. Você quer ver aqui a vida de Jesus? Porque muitos dizem que José era um tipo de Jesus. Presta atenção nisso. Jesus foi provado por Deus e tentado pelo inimigo. Capítulo 4 de Mateus vai dizer que o inimigo tentou Jesus em muitas áreas da sua vida. Não é isso? Tentou Jesus oferecendo adoração, poder, dinheiro, e Jesus repreendeu usando a palavra. Na tentação sobre Jesus que o inimigo fez, ele venceu. Aí veio a prova de Deus. A prova de Deus foi o Calvário. Ali sim, foi Deus provando Jesus no sacrifício do Calvário. O sacrifício de Isaac, quando Abraão, Deus pede para ele Isaac, ali foi Deus que pediu, ali é prova. Escuta, você sabe o que Abraão ganhou depois daquilo ali? Todas as promessas que Deus tinha para Abraão estava, escuta, na mão de Deus. Só depois desta prova, Abraão recebeu o título que ninguém recebeu: pai da fé. Por fé ele obedeceu e recebeu a bênção que ele diz: da tua descendência farei uma grande nação, e bendito será toda a família por causa de referindo à vinda de Jesus, descendência dele. Então Deus, quando prova alguém, escute, se for da parte de Deus, tem uma bênção na caminhada. E nesta prova o inimigo procura tentar, porque Abraão, tem que lembrar que Abraão tropeçou várias vezes, e quando Abraão tropeçou, o inimigo entrou, colocou uma mulher chamada Agar na vida dele, colocou a esposa, para poder ele ter relação com a serva, com a escrava, teve um filho fora do casamento, tudo isso que o inimigo atrapalhando a bênção de Deus. Quanto mais ele envolvia com a tentação, mais o tempo da bênção demorava. Mas quando Isaac nasce, Abraão disse: agora eu estou com minha bênção, meu filho vai. Aí Deus vem: Abraão, eu quero te pedir, procura uma montanha daqui a 3 dias de distância, vai lá e oferece seu filho em sacrifício. Abraão ficou muito triste, porque esse pedido aqui, Deus não gosta de sacrifício de humano. Deus nunca fez isso, nem antes nem depois. Mas era uma prova para Abraão. Tanto é que quando Abraão leva o filho, que ele não recusa a entregar o filho, a voz de Deus bradou: Abraão, Abraão, não faça isso, rapaz. E quando Abraão olha para trás, ele vê o cordeiro que Deus providenciou para ser imolado no lugar de Isaac. E esse dia é tão importante na vida de Abraão, que Jesus, discutindo com os fariseus, houve uma discussão grande, quem era ele, quem era Abraão. Ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus falou que Abraão viu. Como Abraão viu o seu dia? Você não tem nem 50 anos. Abraão já morreu há não sei quantos séculos atrás. Você viu Abraão ainda? E Jesus não explicou para eles. Você sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando: aquele dia que Deus deu o cordeiro para morrer no lugar de Isaac, aquele cordeiro simboliza Jesus, que morreu no meu e no seu lugar. Vamos ficar de pé?